Fala, turma do sétimo ano, estou aqui mais uma vez, professor Joilton de Educação Física, para gravar mais uma aula para vocês, dessa vez com o assunto IMC, Índice de Massa Corporal, um assunto muito interessante que envolve também alguns cálculos, mas cálculos simples. Quando a gente voltar, vocês fizerem prova desse assunto, vocês vão poder usar até a calculadora, porque o foco principal não é o cálculo, o foco é vocês aprenderem o que é índice de massa corporal. E nós vamos aprender aqui hoje nessa aula aqui, vamos começar a aprender. Teremos outras aulas também do assunto IMC. Agora falando sobre a última atividade que eu passei para vocês, uma atividade sobre o nosso assunto anterior, rendimento esportivo e alimentação. Eu disse que seria a atividade para fechar a primeira unidade, mas não pode. Em conversa com a nossa direção, nossa diretora Pró-Rita, ficou definido que nesse momento ainda não podemos fazer atividades avaliativas, mas a atividade segue valendo. Claro que no futuro ela vai ser pontuada. E aqui eu tenho a estimativa das pessoas que até esse momento aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira, ele será postado na quarta, vocês estarão assistindo aí na quarta-feira. Temos aqui, poste aqui a sua atividade respondida, Educação Física. Quando responderem a atividade que foi passada para ser entregue até terça, 28/4/2020, postem neste tópico as fotos para que sejam feitas correções. E aqui nós temos aqui os alunos que entregaram até esse momento. Aqui nós temos 5 alunos aí que estão como entregue. De 33 temos 5. O prazo seria até a terça. Estamos na quarta, seria até terça. Mas pode ser que no momento que vocês estejam assistindo esse vídeo, outras pessoas já tenham entregue. Ainda está no prazo aqui nesse momento que eu estou gravando. Vamos voltar aqui. Então, vocês podem ter visto aí uma foto na hora que eu passei para colocar ali no Google. E tem uma foto aqui da turma do sétimo ano do ano passado. Eu não consegui achar a foto do sexto ano do ano passado. Eu perdi, a gente tirou algumas fotos. Mas pela aula do sétimo ano aqui, vocês podem ver o clima da aula de educação física. Como é bom fazer aula prática de educação física. Tá vendo aqui? Vocês conhecem todo mundo aqui dessas fotos. Algumas pessoas ainda estão, outras não estão mais. Aqui sou eu, aqui as meninas. Essas meninas aqui jogam muita bola. Esses meninos aqui nunca ganhavam para as meninas quando era jogo meninos contra meninas. Eu acredito que vocês devam estar com saudades, assim como eu, das aulas práticas, mas em breve voltaremos. Aqui tem mais uma foto aqui da turma que hoje é o 8º ano. Eu não consegui achar a foto do sétimo, inclusive esse ano, em uma das nossas aulas práticas, nós chegamos a tirar fotos, mas eu não achei, turma, infelizmente. Vamos dar continuidade então aqui aos nossos trabalhos e vamos falar sobre IMC, Índice de Massa Corporal. Nós temos também aqui um slide sobre o assunto IMC aqui. IMC é igual peso dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, IMC significa Índice de Massa Corporal, como foi dito no início, e é objeto de avaliação física reconhecido pela OMS. OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Está sendo muito falado ultimamente sobre a OMS devido a essa questão do coronavírus. E aí vocês devem ter ouvido falar dessa sigla aí com frequência esses últimos dias. A OMS que utiliza dados antropométricos, é um nome muito difícil mesmo, antropométricos, como peso e altura, para avaliar se você está no peso ideal de acordo com a tabela. Existe uma tabela que vocês vão ver no próximo slide. Depois que você fizer o cálculo aqui, MC é igual peso dividido pela altura ao quadrado, você vai olhar na tabela o índice para saber onde você se encontra. Aqui na capa aqui nós já temos aqui alguns bonequinhos. Tá vendo aqui? Aqui já tem aqui mais ou menos a tabela, mas eu vou mostrar a tabela com mais detalhes para vocês. Aqui, vou passar então para o próximo slide para vocês já irem vendo aqui a tabela. Olha, o IMC é indiferente quanto ao sexo.
Ou seja, é o mesmo tanto para homens quanto para mulheres. Esses números aqui são com bases em adultos. Não temos números com base em crianças, até porque para fazer essa base tem que ser um médico pediatra. Então esses números que nós estamos trabalhando aqui é números de adultos. Por exemplo, o pai e a mãe de vocês aqui, esses números aqui são os padrões. Então depois que você fizer o cálculo do IMC, você olha na tabela para saber a classificação da pessoa, se a pessoa está acima do peso, se a pessoa está no peso normal, se a pessoa é obesa. Então, para fazer esse cálculo, você precisa ter uma fita métrica para saber o tamanho da pessoa, você vai anotar o tamanho da pessoa, a pessoa vai subir na balança, você vai anotar o peso da pessoa. Aí você vai fazer a altura vezes a altura, vai pegar, por exemplo, a pessoa tem 1,70 m, você vai colocar 1,70 m vezes 1,70 m. Esse resultado aí você vai dividir pelo peso da pessoa. E aí você vai chegar a esses números da tabela. Depois que vocês fizerem o cálculo do IMC, se o resultado der abaixo de 18,5, a pessoa está abaixo do peso. Estar abaixo do peso não é bom. A pessoa que está abaixo do peso, ela tem que se esforçar também, fazer uma dieta hipercalórica para conseguir chegar ao peso normal, que é o objetivo de todos nós. E aqui o peso ideal, vocês podem ver aqui, 18,6 e 24,9, que isso aí representa o número do IMC. O IMC da pessoa, de todo mundo, todos os adultos, tem que estar entre 18,6 e 24,9. Parabéns. Eu, nesse momento, graças a Deus, me encontro dentro desse peso ideal aí. Mas já estive levemente acima do peso, como é a próxima escala, que não é um problema. Você está levemente acima do peso, não chega a ser uma preocupação, mas é um sinal de alerta, porque nesse estágio, se você se descuidar, você pode chegar ao grau de obesidade 1. Então, assim, uma pessoa que está levemente acima do peso, o IMC dela está entre 25 e 29,9. Se a pessoa alcançar 30, ela já chegou ao grau de obesidade 1, que é o grau mais leve de obesidade, mas obesidade é doença. Então, se a pessoa chegar a esse grau de obesidade aí, vai ser difícil sair. Vai ter que fazer uma dieta muito rigorosa. Dá para sair, é possível sair. Mas o caminho para você chegar ao peso ideal passa a ser mais delicado. Então, a obesidade 1 é o primeiro parâmetro, o primeiro estágio de obesidade. Já representa uma doença, porque a obesidade é doença, mas é um estágio menor. A partir da obesidade 2, que é chamada obesidade severa, aí a situação fica cada vez mais complicada para o indivíduo. Porque nesse estágio de obesidade 2, a pessoa tem que estar com IMC entre 35 e 39,9. Aí aparecem as doenças como hipertensão, diabetes, distúrbios cardíacos, que pode levar essa pessoa à morte. E essa pessoa que está nesse grau de obesidade, ela tem uma aparência muito ruim, ela fica muito acima do peso. Muito, muito mesmo. Por exemplo, aquele babu do Big Brother, ele deve estar num grau de obesidade quase 2. Uma pessoa que está nesse grau aí tem aquele corpo ali ou mais. Agora sim, turma, esse grau de obesidade 2 ele pode levar a pessoa à morte. E se a pessoa chegar ao nível de obesidade 3, que é a obesidade mórbida, aí fica difícil. Na obesidade 2, existe uma cirurgia que é chamada cirurgia bariátrica. É uma cirurgia de redução de estômago que a pessoa faz e ela consegue emagrecer muito com essa cirurgia, mas tem que viver uma vida diferenciada. Ela não vai poder mais comer coisas que ela comia antes, por exemplo. Ela vai ter que fazer uma dieta eterna para manter. Agora, essa obesidade 3, a obesidade mórbida, pelo nome já diz, mórbida, significa que a pessoa vai morrer. É possível sair? Sim, mas é muito difícil, muito mesmo. Nem a cirurgia bariátrica a pessoa consegue fazer nesse nível de obesidade, porque para fazer a cirurgia você precisa perder peso, chegar à obesidade 2.
aí você faz. Mas na obesidade mórbida, a pessoa vai ficar entrevada na cama, não vai conseguir fazer mais nada na vida. Aqui vocês podem ver aqui o biotipo das pessoas de acordo com a tabela IMC. Aqui é uma pessoa que está abaixo do peso, a pessoa do peso normal tem esse biotipo aí. A pessoa que está um pouco acima do peso já está aí nesse gráfico amarelo. Aí já começa os níveis de obesidade. Obesidade 1, obesidade 2. A mórbida, se a gente for colocar aqui, vai levar a tela toda. Então aqui são os alimentos que vocês precisam consumir. Vocês podem ver que temos aqui frutas, grãos, ovos. Praticar exercícios físicos, que é muito importante, ainda mais nesse momento de quarentena. Eu acredito que vocês estão praticando. Naquela aula prática que eu fiz, muita gente postou o vídeo. E fazer o uso de chás, remédios e cirurgias, mais aqui para quem está no nível de obesidade 2. Então, tudo isso aqui é para vocês diminuírem o seu IMC. Aqui nós temos aqui algumas doenças causadas pela obesidade, que é o AVC isquêmico, que é um tipo de derrame cerebral, doenças cardíacas que afetam aqui as artérias que ligam o coração, que pode provocar um infarto agudo no miocárdio, osteoporose, que é uma doença dos ossos, que provoca dores nas articulações, aqui é disfunção erétil, no caso de homens, eles vão ter dificuldades nas relações sexuais. Aqui nós temos duas imagens, uma de uma pessoa obesa e de uma pessoa com IMC em estágio normal. É isso, turma. Essa é a primeira aula apenas desse assunto. Teremos certamente outras aulas. Vamos entrar também com cálculos. Esse assunto de IMC, ele tem cálculos. E nos encontramos nas próximas aulas, então. E até breve, turma do 7º ano. Obrigado.